Diz assim, Moisés, capítulo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram falar da tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhes prometeu um juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Amém? Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu és santo e tu és poderoso. Senhor Espírito Santo de Deus, se o Senhor não fizer, quem fará, meu Pai? O Senhor sabe as nossas limitações como homens, como pessoas, e nada aqui, Deus, é sobre nós, mas é sobre Ti. Então, Espírito Santo, meu Pai, eu te peço que o Senhor tome a frente desse momento, meu Pai. Que o Senhor tome a frente desse momento da palavra. Espírito Santo, Pai, nos perdoa pelo aquilo que pensamos, que falamos, que de alguma forma te ofende, que de alguma forma ofendeu ao Senhor. E eu te peço, Deus Pai, que o Senhor ache graça na minha vida, Deus Pai, para ministrar sobre a Tua igreja, Senhor, meu Pai. Que não seja a minha mente, não seja as minhas opiniões, não seja as minhas conclusões, não seja as minhas ideias, mas seja o Teu poder, meu Pai. As Tuas palavras, meu Pai, porque são elas que transformam, são elas que restauram. E eu peço pelo coração, meu Pai, de cada irmão aqui, Senhor, essa noite. Que o Senhor, meu Pai, quebre, meu Pai. Que o Senhor desfaça toda dureza de coração, todo empecilho, toda distração que tem como propósito impedir que o agir da Tua palavra, do Teu poder venha sobre nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria, antes de falar um pouco sobre esse texto, eu queria situar os irmãos um pouco no que estava acontecendo nesses dias aqui de Moisés, do povo no deserto. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já leram o livro de Gênesis, muitos irmãos aqui já leram, né, o livro de Números. E o povo, como nós sabemos, eles estavam presos, estavam escravos no Egito. E nesse período que eles estavam escravos no Egito, a palavra de Deus diz, se eu não me engano, no começo do livro de Êxodo, que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, não é isso? E o Senhor levantou Moisés, um homem de Deus, e Moisés, ele foi por meio do povo, e ele bateu de frente com o faraó, né? Tem uma musicazinha infantil, né, que diz, né, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. Tem aquela música também da Chile Cavalhares, né? É esse o nome dela? Cavalhares, eu sei. Chile Cavalhares, né? Lá vem Faraó, né? Faraó morreu. Quem chegará primeiro? O Faraó, Deus, né? Esses dias eu estava lá no carro, com a minha sobrinha, né? Que é sobrinha da Milena, a Verônica, ela pedindo para colocar a Isadora Pompeu para tocar, né? Nada contra a Isadora Pompeu. Mas, Verônica, eu vou lhe ensinar o que é música antes de você. Né? Eu botei um pouquinho Matos Nascimento, né?
Só vai chorando, geme, chora, né? É só pedir. Aí depois eu botei essa música da Shirley, né? Para tocar, para ela poder entender, né? O que é uma música antes, né? Dela ficar presa ali na Isadora. Mas foi uma bênção, né? Está sendo discipulada a criança. Então ela vai cantando. Lá vem Faraó, né? Quem chegará primeiro? Faraó. E foi isso que aconteceu. Então as pessoas estavam escravas no Egito, as pessoas estavam sofrendo ali no Egito, estavam debaixo de um jugo de escravidão, e o Senhor milagrosamente, irmãos, pega aquelas pessoas, milhares, centenas de milhares de pessoas, junto com Moisés, e eles viram o milagre do Senhor. O Senhor disse lá, está lá, Senhor, o que é que eu vou fazer? Então o Senhor diz, diga ao povo que marche, Moisés. Então a palavra diz que sopra um vento e o mar se abriu como em duas colunas e eles passaram. Depois, para quem tem curiosidade, poder pesquisar mais ou menos como é que é esse mapa, era tipo um trechozinho, né, do mar, assim, um trechozinho não, um trecho até considerável, né, do mar que cortava, né, que passava entre uma terra e outra, né, que quando eu era criança eu imaginava, meu Deus, o mar abriu, né. Então eu imaginava tipo a pessoa saindo de Fortaleza e chegando na África, né, o mar aberto, né, quanto tamanho que foi esse caminho, né, mas não, irmãos, era como se fosse um trecho, como se tivesse, por exemplo, o canal ali de Suez, né, que ali no Panamá e tudo. Então, o mar abriu e eles passaram, e eles experimentaram grande poder do Senhor. Só, irmãos, que o povo, o ser humano é algo complicado. Eles viram milagres do Senhor, eles viram o Senhor fazer grandes coisas, e eles constantemente estavam reclamando das coisas, e muitas vezes dizia, Senhor, o Senhor me tirou do Egito para morrer no deserto, e o Senhor se magoava com aquele povo. Eu confesso aos irmãos que sempre que eu lia, sempre que eu leio essa parte da Bíblia, eu fico um pouco intrigado, porque os irmãos sabem aquela passagem, né, lá das cordonisas, né? Quem que já leu, irmãos? Que o povo quer comer carne, né? Quero comer carne, estou cansado do maná. E Deus, o Senhor fica chateado e manda carne suficiente que saiu pelo nariz, né? E eu sou uma pessoa, irmão, que eu amo muito carne, né? Estava lá em Campinas com o pastor Lucas, ele perguntava assim, onde é que você quer comer? Eu queria dar um de educado. O Renan, irmão, estava tão educado, comendo bem pouquinho. Coma mais, Renan. Não, estou bem. O Renan, de ser besta, Renan. Quando é que nós volta aqui de novo, mas tudo de graça. Levava a gente para rodízio lá, posso comer o quanto quiser, irmão, não pode botar. Esse pastor não se assusta não, foi você que chamou. Bote aí, né? Eu gosto muito de carne, irmão. E aí o Senhor, o povo só queria comer carne. Mas aquilo ofendeu o coração do Senhor. Mas, irmãos, ofendia o coração do Senhor por causa da murmuração. Porque o Senhor queria mostrar para aquelas pessoas que você estar no deserto com Cristo é melhor do que você estar na falsa bonância no Egito. Porque os olhos daquelas pessoas estavam somente na recompensa. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, foi exatamente quando Moisés separa alguns espias, homens, para que eles fossem até a terra, porque eles vagaram no deserto, e eles estavam, irmãos, olhando para a terra prometida. O que separava eles da terra prometida era exatamente o Rio Jordão. E eles estavam olhando para a terra prometida. E aí eles estavam ali prestes a entrar no Jordão, na terra prometida, e Moisés estava ali naquela movimentação, e Moisés separa alguns homens e diz assim, vocês vão agora, vocês vão olhar a terra que a gente vai conquistar, porque o Senhor prometeu. Disse, olha, eu vou mandar para vocês uma terra que mana leite e mel. E quando aqueles homens estão ali prestes para entrar na terra prometida, naquilo que o Senhor prometeu a eles, eles saíram do Egito com essa esperança, ficaram no deserto com essa esperança, o Senhor vai nos dar uma terra, o Senhor vai fazer algo maravilhoso para nossas vidas. É como se, por exemplo, irmãos, o Senhor chegasse para você e dissesse, meu irmão, eu vou dar para você um terreno 20 por 50 lá no Derby Sobral.
terreno lindo, todo planado, vai ser algo maravilhoso, e você, oh, glória a Deus, Deus vai me dar um terreno e tal. E aí quando você chega, o Senhor, você pensa que, né, Deus está aqui, irmãos, o contrato, tudo no seu nome. Não, Deus diz assim, está aqui um emprego para você, que vai poder pagar o terreno. Então o povo era tudo isso. O povo achou que o Senhor ia chegar lá, dar para eles a escritura da terra. Não, o Senhor disse, não, tá bom, está aqui a terra, mas vocês terão que conquistá-la. Vocês vão ter que lutar essa terra. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos dá o escape. Mas as coisas com o Senhor é interessante. Por quê? Porque o Senhor nos leva a lutar guerras que nós já vencemos. Nós precisamos lutar guerras que nós já vencemos. Nós passamos por provações, nós passamos por desafios, mas nós precisamos enfrentar o desafio e a dor de uma guerra que nós já vencemos. Então, quando você estiver diante de um desafio, se você estiver diante de uma provação na sua vida, santifique-se, guarde-se no Senhor e saiba de uma coisa: o Senhor já te deu a vitória, mas você precisa lutar a guerra. Então esse povo, ele estava ali, aí o Senhor, Moisés mandou os espias. Só que, quando esses homens chegaram na terra, eles viram homens grandes, homens fortes, homens que eu me lembro que uma vez eu entrei no jiu-jitsu, e aí você sabe que eu sou, né, irmãos, tem uma aparência de ser uma pessoa, né, forte, né, um pouquinho cheinho, né. E aí, às vezes, me botavam para lutar com o Assis. Aí eu caí em cima do Assis, tchau, Assis. Uma vez me botaram para lutar com o Jantes. Cadê o Jantes? Está aí? Aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou deixar ele virar aqui, porque no dia que um dia ele me encontra, ele está armado, né? Eu não tenho arma em casa, né? Eu disse, não, antes pode ganhar, pode me apagar aí, não tem problema. Aí o professor lá disse, não, vem cá, você vai lutar com essa pessoa aqui. O rapaz tinha 145 quilos, irmãos. Ainda tomava bom. Ainda tomava um negocinho, né? Rapaz, esse abençoado me pegou pelo kimono assim, irmão. Eu parecia um boneco velho assim, que ele me jogou no chão. E bolava e não sei o que. Teve uma hora que eu desisti, só deixei, bate. Só desisti, esperei acabar o tempo, aí beleza. Aí depois, aí eu fui de novo, né? Não, achando bom. Aí veio um cara, irmãos, um homem desse tamanho, mais alto que eu. Você vai lutar com ele? O rapaz me deu uma rasteira, meu irmão. Eu fingi logo uma contusão. Não, acabou as costas, mano, porque era peia de novo. Então o povo entrou lá nesse lugar e viu essas pessoas. E eles ficaram, meu Deus, como que eu vou vencer esse povo? Como que eu vou vencer esses gigantes? Como que eu vou vencer esses... E eles viram lá um cacho de uva que era 2 pessoas para trazer um cacho de uva. E eles chegam, só que 2 homens, foi Josué e Caleb, e esses 2 homens disseram, não, o Senhor nos deu uma palavra, que nós iríamos conquistar essa terra, então nós vamos conquistar. Mas os outros espias, irmãos, começaram a contaminar as pessoas no meio do arraial, e todo mundo parou de confiar em Deus. E isso magoou profundamente o coração do Senhor. Porque o Senhor tinha dado uma palavra para aquelas pessoas, que eles iam conquistar uma terra, que eles iam fazer algo, e eles contaminaram o coração todos contra Deus, e ninguém mais confiou na palavra do Senhor. E aquilo magoou profundamente o coração do Senhor. E lá no versículo 11 do capítulo 14 de Números, o Senhor diz assim, até quando este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-los com pestilência e desertá-los, e farei você um povo maior e mais forte do que estes. Então, irmãos, enquanto eu lia isso daqui, o Senhor, eu indignado com o povo, eu chateado com o povo, ô povo chato, meu Deus do céu, faz tanta raiva ao coitado do Moisés. Aí, irmãos, eu senti no meu coração a voz do Senhor dizendo, você é esse povo. Irmãos, nós somos essas pessoas. Aqui, intrinsecamente, somos nós.
E Moisés aqui, ele representa, como muitos outros personagens da Bíblia, é uma figura de Cristo. O povo está no pecado, o povo estava debaixo da ira de Deus, condenado para a morte, para sofrer. Aí Moisés vai o quê? Intercede a Deus pelo povo. E Deus livra, né? Claro que não na mesma eficácia, na mesma intensidade do livramento que nós temos em Cristo. Mas o Senhor Deus livra o povo por causa da intercessão de Moisés. Então, a Bíblia, ela faz isso em muitos momentos. José foi uma representação de Cristo. Sofreu no Egito, passou por humilhações, para quê? Para que pudesse prover, para que a promessa continuasse. Então, Moisés aqui, ele é uma representação de Cristo. Aqui é o que teologicamente se chama, que a gente vê em toda a Bíblia, eu esqueci a palavra, mas eu não sei se é pseudo-evangelho. É o início do Evangelho, quando o Senhor Deus diz para Eva, e diz assim, olha, o teu descendente pisará a cabeça da serpente. Ali o Senhor... Oi? Proto-evangelho. Rapaz, esse Antônio. Oh, homem abençoado. Esse é o proto-evangelho. Eu falei em escola bíblica, não foi? Pronto, é o proto-evangelho. Homem desenrolado. Então, o proto-evangelho é o início. Então, quando o Senhor Deus disse para Eva, olha, você vai pisar a cabeça da serpente. O teu descendente, ele estava falando de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus faz o fim desde o começo. Antes que você viesse aqui essa noite, Jesus Cristo sabia que você ia vir. Antes que você estivesse passando por tudo que você está passando, que você pode estar dizendo, eu preciso de Jesus, eu preciso de uma restauração, Jesus sabia disso. Como nós vimos aqui, o Senhor dá o escape, o Senhor dá o livramento. Então, aqui nós vemos um pouco do Evangelho. O homem caído, o homem destruído, o homem que o Senhor livrou, mas mesmo assim está reclamando, o homem que não importa o que é feito, não importa o que ele passe, não importa o que ele viva, ainda assim não quer saber do Senhor, ainda assim não quer abrir os seus olhos para o Senhor Jesus Cristo. E aí vem um cara chamado Moisés, e ele diz, Deus, o Senhor prometeu que ia livrar esse povo. O Senhor prometeu que ia dar livramento para essas pessoas. Agora eu peço, livra-os. Não desiste. E o convite, irmãos, de Deus para Moisés é inusitado. Tem um pastor que diz, se o Senhor faz esse convite para Moisés, para outras pessoas, muita gente aceita. O Senhor Deus diz para Moisés, Moisés, vamos desistir de todo mundo e começar só eu e você. Imagina aí. Vamos acabar com tudo de ruim no Brasil e você vai ser o presidente agora, só eu e você. Mas Moisés diz, não, Senhor, não desiste. E nós somos esse povo, irmãos, porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor. A gente muitas vezes age como crianças mimadas. Nós queremos tudo do nosso jeito, nós queremos tudo no nosso tempo e nós queremos tudo da nossa forma. Esse povo aqui, o Senhor disse, vai ter que batalhar para entrar na terra prometida. Ah, não, Deus lutar eu não quero. Irmãos, ultimamente uma coisa que tem mexido muito comigo é a murmuração. Nós temos que ter cuidado, amados, com a murmuração. Nós temos que ter cuidado em sempre estar olhando para a grama do vizinho, e a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Nós temos que ter palavras na nossa boca, palavras que abençoam. Irmãos, existem pessoas frustradas, existem pessoas angustiadas e magoadas com Deus, porque Deus não fez o que elas queriam. Um pastor lá em Fortaleza estava me contando sobre uma pessoa que ele foi em um velório, e essa pessoa que havia morrido era cristã.
crente, verdadeiramente crente, Jesus Cristo era alguém novo, e era uma pessoa nova. E aí um dos familiares deu piti lá na hora. Por que, Senhor? Por que, Deus? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor levou essa pessoa? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Irmãos, sempre a culpa é de Deus. Sempre a culpa é de Deus. A pessoa não vem para a igreja, a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não busca ao Senhor, a pessoa ouviu palavra em cima de palavra, a pessoa passou por inúmeras situações que Deus poderia ter resgatado, poderia ter salvado. O Senhor mostrou onde estava errado. A pessoa fechou os ouvidos, mas quando o pior acontece, a culpa é de quem, irmãos? De Deus. Sempre a culpa é de Deus. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos vivendo num país complicado. O negócio está complicado no Brasil. Eu estava vendo uma notícia antes de vir para cá e um cara passando sobre, ele falando assim, o mês de fevereiro vai ser o mês com a inflação mais alta histórica. Irmãos, eu passei logo. Não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Porque eu confio no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E muitas vezes nós estamos como esse povo. Só reclama. É Deus fazendo, é Deus curando, é Deus restaurando. Ah, mas eu tenho um carro 1000 e eu queria ter uma Hilux. Irmãos, tem gente que está andando a pé. Ah, porque eu queria aquilo. Mas, irmãos, tem outras pessoas que não estão na situação que você está. Ah, é frango todo dia. Irmão, tem gente que está comendo ovo todo dia. Então nós precisamos sempre estar agradecendo ao Senhor. Nós temos que abrir os nossos olhos sobre a nossa condição. Irmãos, nós vivemos em um tempo que se prega um evangelho que faz as pessoas acreditarem que nós merecemos algo. Você é vencedor, você é não sei o quê. Uau, você tem que não sei o quê, você tem que vencer, você tem que vencer. 7 semanas de não sei o quê, tá. E aí as pessoas estão acreditando nisso, que a vida é só conquista, que a vida é só vitória, que a vida é só sucesso. E elas se entregam ao Senhor e vão para os caminhos do Senhor, porque acham que seguir a Deus significa que todos os nossos problemas vão ser resolvidos. E aí na primeira dificuldade, no primeiro desafio, abandonam o Senhor. Por quê? Porque colocaram a sua fé em um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus, amados, porque nós somos pecadores, porque nós somos caídos, porque se nós olhamos para uma mulher e muitas vezes a desejamos, mesmo sendo casado, porque muitas vezes uma pessoa toma um porre, faz besteira, usa droga. Quando alguém faz algo contra você, você faz o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 5. Você não puxou uma arma e matou ela, mas do seu coração você matou. Nós somos pessoas que muitas vezes temos dificuldade de perdoar alguém. Nós temos dificuldade de amar alguém. Nós temos dificuldade de suportar os nossos irmãos. Nós ignoramos uma pessoa muitas vezes por conta da sua condição financeira. É pobre, gosto não, sai de perto de mim. É matuto, não sabe falar, não tem educação, mora em tal canto. E servimos a um Deus que amou todos, que serviu a todos. Nós vemos muitas vezes um irmão passando necessidade e nós deixamos de ajudar porque a gente quer se empanturrar de luxos, de mais coisas e mais coisas, tendo tudo. Essa é a nossa natureza, e é por isso que nós precisamos de Jesus, porque quem somos nos condena, irmãos. Quem somos nos afasta de Deus, e Jesus Cristo nos transforma. Jesus Cristo nos restaura. Jesus Cristo nos alcança mesmo em meio à nossa maldade. Aí às vezes eu estou parado pensando e eu fico refletindo: Deus, como eu não presto. Senhor, se eu fizesse tudo que a minha mente pensa e planeja. Meu Deus, obrigado, Senhor, por me resgatar. Obrigado, Senhor, por me salvar. Porque se nós estamos de pé, irmãos, é por causa de Cristo. Porque Ele nos regenera. Muitas pessoas estão sempre querendo, irmãos, voltar para o Egito.
Porque para algumas pessoas seguir o Evangelho é uma lástima. Seguir o Evangelho, seguir Cristo, irmãos, é um peso. Ai, porque eu não posso namorar, fazer aquelas coisinhas com meu namorado. Ai, eu não posso ir numa festa. Ai, eu não posso fumar um cigarro. E as pessoas estão na linha, irmãos, estão na beira. Ah, porque tem que dar dízimo, tem que ofertar. Ah, porque eu não posso ir em tal canto. Ah, porque eu não posso assistir tal coisa. Aí as pessoas estão sempre, irmão, na linha, no limite. As perguntas, né? Pastor, no namoro pode beijar na boca? No namoro pode não sei o quê? Não sei o quê pode fazer tal coisa. As pessoas estão procurando um limite. Até onde eu posso ir e não vou pecar? Até onde o mundo pode me beneficiar? Irmãos, nós precisamos seguir a Cristo é encontrar prazer no Senhor. Irmãos, existe um prazer em seguir a Jesus Cristo. Nós não seguimos Jesus Cristo porque alguém chegou para nós e colocou um livro de regra em cima da nossa mesa e disse, olha, segue isso aqui, senão você vai para o inferno. Não, irmãos, nós seguimos Jesus Cristo porque um dia nós estávamos na lama. Nós seguimos Jesus Cristo porque um dia nós sentimos o gosto amargo do pecado. E nós fomos impactados, tocados pelo Senhor Jesus, e nós experimentamos a alegria e a satisfação, irmãos, de acordar em Deus, de seguir a Jesus, e não há nada melhor, e é por isso que nós seguimos ao Senhor. Você não vai conseguir ser livre nem liberto se você tentar seguir uma regra. Você quer ser livre? Você quer ser liberto? Você quer ser mais santo? Apaixone-se por Jesus. Acorde todos os dias e procure o Senhor. Dobre os seus joelhos. Faça jejum. Escute pregação. Ouça músicas cristãs. Encontre o Senhor na sua vida. Encontre e você vai se apaixonar por Cristo, você vai amar Cristo, e seguir a Jesus nunca vai ser um fardo, vai ser um prazer, porque todas as vezes que o pecado bater na tua porta, você vai dizer, olha, você pode ser até atrativo, você pode ser até bom, você pode até me dar prazer, mas Cristo é melhor. Essa, irmãos, é a libertação, irmãos. Essa é a vida em Cristo, quando nós experimentamos verdadeiramente o Senhor. Irmãos, um verdadeiro cristão, ele não quer voltar para o mundo. Ah, porque agora eu odeio o mundo. Não, irmãos. Infelizmente o pecado atrai. O pecado é atrativo. Graças a Deus eu nunca tive problema com bebida, com álcool, nunca gostei. Eu sinto ânsia de vômito quando alguém abre uma bebida perto de mim. Mas, irmãos, tem pessoas que já foram presas a isso, que se você abrir uma latinha de cerveja perto dela, lambe os beijos. Assim, meu Deus, vontade de beber, de tomar, sei lá. É difícil para algumas pessoas. Tem pessoas que se ouvir uma música do passado, irmãos, vem um bocado de lembrança, vem um bocado de coisa. É atrativo. Mas por que um verdadeiro cristão não quer voltar para lá? Porque ela encontrou algo melhor. Que ela encontrou um tesouro. E esse tesouro é Jesus Cristo. E você precisa conhecê-lo. Você precisa seguir Jesus. E às vezes, irmãos, é sim difícil seguir Jesus. Por isso que tantas pessoas tentam trocar o lugar de Jesus por outras coisas. Por emoções, por propostas, por simplesmente resolver problemas na vida. Mas Jesus mudou, Jesus Cristo mudou o meu viver. Aquela música tão antiga, né? Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Irmão, conhece essa música, não é só eu não, né? Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sabe, amados, nós precisamos desistir do Egito. Desista do Egito, irmão. Mas se eu gosto tanto, você vai gostar a vida toda. Mas Pedro é tão bom, você vai querer a vida toda, irmãos. Mas no dia que você encontrar algo melhor, que é Jesus Cristo,
você não vai querer voltar para lá. E talvez, irmãos, é isso que falte em nós, ou em algumas pessoas, para romperem na vida, ou romperem como verdadeiros seguidores de Cristo. É ter um verdadeiro encontro com Jesus. Então, irmãos, se nós não quero ler para não perder muito tempo, mas se nós formos no versículo 39 dessa narração de Números, nós vamos ver que o povo resolve, meio que ignora o fato, o Senhor Jesus, ele dá um castigo para aquele povo. Nos versículos seguintes, o Senhor dá um castigo para aquele povo, por conta do seu pecado. O Senhor Deus diz para aquele povo que eles não vão entrar na terra prometida, somente os seus filhos. Eles ficam tão revoltados com aquilo que eles meio que parecem querer fazer as coisas pelo seu jeito. E no versículo 39 narra o momento que o povo é derrotado, porque eles vão fazer algo sem a bênção do Senhor. Amados, a nossa semelhança com esse povo está muitas vezes nisso. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Todo domingo, toda quinta, culto jovem, você está aqui e nós estamos te dando uma direção, nós estamos te dando debaixo da parte do Senhor toda terça-feira, na oração das mulheres, na segunda. A igreja, os pastores, os presbíteros estão te dando uma direção, dizendo, não é assim, não é por aqui. Mas nós somos o que, amados? Somos impetuosos. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E a gente quebra a cara. Irmãos, quantas vezes eu quebrei minha cara porque meu pai disse não é, eu disse é, eu fui e deu errado. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Eu me lembro que, eu já contei isso aqui, toda vida que eu ia na casa do meu pai, já casado, toda vida que eu ia na casa do meu pai chegava para mim, saía no carro, Pedro, bota o cinto. Nunca botava o cinto. E, logicamente, a Milena também não colocava. Toda vida, Pedro, bota o cinto. Vou botar, pai, no caminho eu boto. Nunca botava. Eu já sou homem, sou casado, tomo conta da minha vida. Um certo dia, estava eu e a Milena, às vésperas do acampamento, cão com raiva. Irmãos, eu faço uma curva, bato numa ribanceira, a Milena voa, taca a cabeça no vidro, trinca o vidro. Quando eu vi o vidro trincado, meu Deus, o que é que eu vou dizer para a mãe dela? Matei minha mulher. E ela, e eu procurando o golpe na cabeça dela, irmãos, achando que a biqueira de sangue tinha jorrado, e o vidro trincado, e irmão, trincou no canto do vidro, não foi no meio, foi no canto. Meu Deus do céu, e agora? Graças a Deus, irmãos, não cortou, só deu uma dorzinha de cabeça, não foi? Depois passou, quando eu digo que ela é cabeça dura, mas porque a mulher é cabeça dura. E aí veio logo na minha mente as palavras do meu pai, bota o cinto. Jesus, não tinha outro jeito não, Senhor. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ela. Mas eu lembrei, bota o cinto. Vai ver eu andar sem cinto hoje. Então esse povo, até a Verônica, quando eu vou pegar ela na escola, bota o cinto. Bota o cinto, menina. Pelo amor de Deus, tu não é minha filha, matar o filho dos outros é de lascar, né? Então, bota o cinto aí, que Deus te guarde. Nós somos assim, pessoal. Nós somos assim. Aí a gente está com a vida travada. Nada está dando certo. Nada está indo para frente. Faz uma análise da tua vida. Como está o teu casamento? Como é que tu está tratando a tua esposa? Como é que tu está tratando o teu marido? Como você está tratando os seus pais? Você tem respeitado os teus pais? Como está a tua vida com Deus? Tu lê a Bíblia? Tu está orando? Tem clamado ao Senhor? Como que está o teu namoro? Tem santidade no teu namoro? O que é que tu assiste? O que é que tu vê? O que é que tu escuta? Como é que tu se veste? O que é que tu está ansiando pela vista? A mulher quer quebrar outro vidro. Tem o quebra-nós, né? O quebra-vidro.
Como que está a tua vida? Sabe, amados, às vezes, o meu filho não quer saber do Senhor, meu filho não quer saber de Deus. Irmãos, o pastor falou hoje aqui de manhã, e ele deu uma das diretrizes que ele deu para a igreja foi: meu irmão, dentro da sua casa, não fale mal da igreja, não fale mal do pastor. Irmão, se você estiver dentro de uma casa que a igreja a igreja tem defeito? Tem, irmão. Os pastores da igreja têm defeito? Tem. Se duvidar, eu sou o que mais tem, sou o mais novinho. Tem um bocado de defeito. E eu tenho que dizer uma coisa para você: nós nunca seremos perfeitos. Aí está dentro de casa, queima pastor, queima líder, queima igreja. Aí o teu filho não quer vir para a igreja. Irmãos, examina. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deva andar. Então, às vezes, nós precisamos analisar a nossa vida e tentar, irmãos, entender o que nós estamos fazendo, porque às vezes as coisas estão acontecendo conosco, às vezes a gente não está conseguindo entrar na nossa terra prometida, e às vezes o problema está em nós. Então, nós somos esse povo. Nós precisamos de Cristo. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 12, por favor. 3, capítulo 12. A partir do capítulo 10, por favor. Diz assim, Romanos 3, 10. Vou tomar uma água enquanto você atravessa aí a Bíblia. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles está cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então você pode estar aqui essa noite, você pode dizer assim para mim: Pedro, eu não preciso de Jesus, eu não preciso desse negócio de crente, eu não preciso seguir a Deus, eu não preciso viver em santidade, eu vou viver a minha vida do meu jeito, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Irmãos, você tem liberdade de falar e de dizer o que quiser, você pode discordar de mim da forma que você quiser, mas você não pode discordar da palavra de Deus. E a Bíblia diz que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque ao Senhor. Então o que será de nós, irmãos? O que será de nós? Nós precisamos de um Moisés. E quem é o nosso Moisés? É o pastor Carlísio? É o pastor Francisco? É o pastor Pedro? Não, irmãos. O nosso Moisés é Cristo. O nosso intercessor é Cristo. Porque a Bíblia diz: não só há um intercessor entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. E foi isso que Jesus Cristo fez. Versículo 19, Romanos capítulo 3 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz e é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, a lei que traz consciência ao pecado nos deixa culpado diante do Senhor. Nós estamos, irmãos, culpados diante de Deus, mas a Bíblia diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois a lei vem em pleno conhecimento do pecado. E o versículo 21, irmãos, é incrível. Paulo diz: mas agora, sem lei,
A justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, a sua própria tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amados, você sabe o que é a justiça de Deus? Irmãos, nós, diante de Deus, nós estamos como este povo, como eu falei, nós estamos em pecado. Deus está irado. Pero Deus está irado, mas Deus não é amor. Irmãos, nós achamos muitas vezes que a ira de Deus, nós confundimos a ira de Deus com a ausência de amor, mas ira não é a ausência de amor. Irmãos, nós só podemos nos irar, algo só pode nos magoar se nós amamos. Se alguém é traído, por que a pessoa fica chateada, irada com a traição? Porque ela ama. Porque aquilo a fere. O cara que não tem nada a ver, que é só um amigo da família, vai afetar? Não vai. Mas se for um marido que trai uma esposa, ou uma esposa que trai um marido, aquilo destrói. Por quê? Porque existe amor. A ira, ela se manifesta por causa do amor. Então por que Deus está irado com o pecado da humanidade? Porque Deus nos ama. Deus nos criou. Ele nos criou a sua imagem, a sua representação. Ele nos ama profundamente. E aí nós vamos lá e pecamos. Isso, o que é que acontece em Deus? Seu coração fica irado. E por que Deus se ira, irmãos? O Senhor se ira porque Ele é santo. Porque Ele é puro. O Senhor Deus não habita, o Senhor Deus não concorda com o pecado. Por isso, fuja de qualquer evangelho. Fuja de qualquer pseudo-evangelho que está dizendo para você que você pode viver a vida do jeito que você está, porque importa que Jesus te ama. Não, pode fazer isso, não importa que Jesus é amor. Irmãos, isso é uma ofensa ao nosso Deus. O Senhor é santo, o Senhor é puro, não há maldade em Deus. Então o pecado, o Senhor é tão santo que o pecado lhe ofende. Quando você diz, não faça o que você quiser, não importa que Deus te ama, você está dizendo que Deus concorda com o seu pecado, e isso é terrível. O fato é que Deus, Ele é tão contra o teu pecado, Deus é tão contra o nosso pecado, que Ele castigou o próprio Filho por nós. O Filho de Deus, o próprio Deus, desceu na terra como homem, subiu em uma cruz, sofreu a dor de milhões, bilhões de pessoas que iriam entregar sua vida por Ele. Então, irmãos, um cristão, ele não concorda com o pecado, um cristão luta contra o pecado. Um cristão, ele não apoia o pecado, ele permanece firme. Por quê? Porque ele segue a um Deus santo. Talvez você não vai conseguir ser perfeito, eu não vou conseguir ser perfeito. Eu admiro demais Enoque. Um cara que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Enoque já não estava. O Senhor recolheu Enoque para ele. O cara teve uma intimidade tão grande com Enoque. Enoque, cara, zeramos a vida, vem para cá. Talvez você não vai ser perfeito, mas você pode dar o seu melhor. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele não está lá, Ele sabe as nossas dificuldades. Esse mesmo povo que fez tantas coisas contra o Senhor, que ofendeu o Senhor, um dia um rei chegou e disse, olha Balaão, vem amaldiçoar esse povo. E toda a vida que ele subia no monte para amaldiçoar o povo, Deus abençoava. O mesmo povo que tinha desagradado o coração de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele nos ama, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos desafios. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele não vai habitar
em coisas, em algo, em corações que estão tentando negociar com o pecado. Não negocie com o pecado, irmãos. Trave uma guerra com o pecado hoje. Trave uma guerra na sua vida hoje contra tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Se está num relacionamento que desagrada ao Senhor, trave uma guerra contra isso. Se a imoralidade tem te afastado de Deus, trave uma guerra contra isso. Se a pornografia tem te derrubado, trave uma guerra contra ela. Não aceite isso e diga: eu quero Cristo. Busque o Senhor, busque um encontro verdadeiro com o Senhor, porque no dia que você provar Jesus Cristo, irmãos, o prazer da presença dEle vai ser a força motriz na sua vida para você não querer mais nada. Eu escutava uma pregação de um pastor esses dias, e o Renan esses dias pregou sobre isso também, sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Alguns de nós somos a filha de Jairo. Algumas pessoas são a filha de Jairo. É aquela pessoa que Jesus precisa ir até ela. Precisa chegar até ela, precisa chegar: filha, levanta. Está todo mundo dizendo: morreu, já era, o Senhor chega, te pega. Ei, levanta. Mas outras pessoas são como aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, irmãos, a Bíblia diz que a pessoa do fluxo de sangue, a mulher que estava estava no seu período, nos seus dias, ela tinha que ficar lá até terminar, porque ninguém poderia tocar, porque quem tocasse nela era impuro, e quem tocasse nela ficaria impuro como ela. Então aquela mulher estava constantemente impura. Então existem pessoas que estão assim, estão constantemente, já estão conhecendo o Senhor, sabem a verdade, mas estão ali, estão no nível de impureza, estão no nível de devassidão, estão no nível de destruição da sua vida, que elas precisam, elas não conseguem ser libertas. E desculpe, mas à luz do texto, às vezes, irmãos, e muitas vezes, talvez o Senhor não vai até você como foi na filha de Jairo. Ei, levanta. E tem pessoas que estão esperando isso. Irmão, por que você não volta para a igreja? Por que você não se reconcilia? Não, estou esperando Deus falar comigo, estou esperando Deus me tocar. Não, irmãos, existem algumas pessoas que elas precisam rasgar no meio da multidão e tocar em Jesus. Elas precisam abrir caminho, elas precisam se levantar e dizer: não, eu estou esperando Deus me mostrar. Irmãos, Deus já mostrou, você já entendeu, e agora já está na base da bagunça. Você precisa se levantar e dizer: eu quero Jesus Cristo. É o pecado te chutando de um lado, e você de madrugada, de joelho, orando e dizendo: Jesus, eu quero você. Quantas vezes na minha vida, em meio às loucuras, às tentações, os desafios da juventude, da adolescência, eu ia no meu joelho e dizia: Jesus, eu quero você. Jesus, eu quero você. Eu não vou desistir de Cristo. Um dos marcos na minha vida, irmãos, foi um dia que eu estava com uns amigos meus numa festa lá, e eles estavam bebendo. E no dia seguinte ia ter um ensaio do louvor, e eu vi um cara levar uma menina para um lugar, e eu sabia o que ele ia fazer com aquela menina, e aquilo veio um nojo tão grande no meu coração. Eu disse: que coisa horrível, eu não quero ser isso. No outro dia, na minha casa, eu me levantei, tomei um banho. Jesus, eu não quero isso. Eu quero você. Irmãos, o diabo vai estar chutando a tua porta lá, tentando te puxar para baixo. Escolha Cristo. Escolhe Jesus. Dobra o teu joelho. Faz propósito de oração. Ele vai te dar uma rasteira, você levanta. Porque às vezes a gente perde a batalha, mas a gente não perde a guerra. Não desista do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, em meio à ira de Deus sobre nossas vidas, o Senhor Jesus, eu estava falando sobre a justiça de Deus. E a justiça de Deus é exatamente isso. Nós merecíamos a ira, nós merecíamos ser condenados, e o Senhor Jesus chega diante de Deus e diz: Pai, eu vou morrer a morte dele. Eu vou viver o castigo dele. E Deus disse: vai,
Pois tá bom, vai lá. E Jesus desceu, irmãos. Cada chicotada de Cristo, cada dor, cada lágrima, cada sofrimento na cruz foi a tua dor. Isaías capítulo 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então por que é que nós vivemos na justiça de Deus, amados? Porque toda vida que o pecado quer nos levar para a morte, Cristo chega diante de Deus e fala: Senhor, eles têm vida, porque eu trouxe vida para eles. E essa é a justiça de Deus. Isso é ser justificado. Nós não estamos mais condenados, porque alguém pagou a nossa dívida. E agora a justiça de Deus nos permite ser abençoados, sermos curados, sermos transformados. Por isso que eu digo para você, meu irmão, viva na justiça de Deus. Seja livre da condenação, seja livre do que te aprisiona, porque Cristo morreu na cruz por ti. Jesus perdoou os teus pecados, Jesus sofreu a tua dor, Jesus sofreu a tua culpa. E nós precisamos viver na justiça de Deus. Não fomos nós que pagamos a conta, mas alguém pagou a conta por nós. Não foi Moisés, foi Jesus Cristo. Moisés não pôde transformar o coração daquelas pessoas, mas Jesus pode transformar o nosso coração. Por isso que eu digo para você, irmãos, não desista de Cristo. Busque todos os dias um encontro com o Senhor, porque só Ele pode transformar a tua vida, só Ele pode mudar a tua história. Você, irmãos, às vezes eu estava uma vez estudando um livro, estava lendo um livro, e esse livro fala sobre o poder do hábito. Ele conta sobre a questão do anseio e tudo mais, e esse livro mostra como foi uma determinada associação que trabalha com pessoas que são presas no álcool. E como essas pessoas conseguiram ser libertas do alcoolismo por meio da técnica que essa associação desenvolveu para driblar o vício. E algumas pessoas realmente ficam anos sem beber, ficam anos. Legal, glória a Deus. Então lá no mundo talvez tenha técnicas que você pode fazer, que você pode escolher na sua vida, que vai te ajudar. Mas transformar a sua vida só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos transforma. Só Jesus Cristo pega um ladrão e faz dele honesto. Só Jesus pega um adúltero e faz dele um pai de família. Só Jesus pega um drogado, irmãos, e faz dele um homem decente. Só Jesus. Só Jesus pega um casamento destruído e faz dele brotar vida. Você pode ir para a terapia de casal, vai ajudar, ajuda. Você pode ir para psicólogo, nada contra os psicólogos. Glória a Deus aí pela vida do Emerson, vai ser um psicólogo. Precisamos disso, mas mudar de vida, transformar de vida, só Jesus. E talvez é isso que você esteja precisando, irmãos. É ter uma vida transformada. E só Jesus Cristo vai fazer isso por você. Pedro, é fácil? Não, meu irmão, não é fácil não. Moisés não foi suficiente. Tudo que eu posso fazer, irmãos, é anunciar a mensagem do Evangelho para você, porque eu sei que essa mensagem transforma. Eu sei que essa palavra cura. E eu sei que essa palavra restaura. É só o que eu posso fazer. Mas você precisa abrir o teu coração. Talvez para algumas pessoas aqui essa noite, Jesus está indo lá, como foi na filha de Jairo. Você está lá deitado, dormindo, o Senhor está de levanta e anda. E ela abre os olhos e vê Cristo, ela é maravilhada com Cristo. Mas existe algumas pessoas que são como aquela mulher, que já ouviram a verdade, que já conheciam Jesus, que já sabiam quem Ele era, já gastou dinheiros com médicos, já tentou todo tipo de método, já tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, e elas precisam agora fechar a porta dos métodos, fechar a porta das tentativas e correr para Jesus Cristo. Correr para Jesus. Aquela mulher estava impura, e quem tocasse nela se tornava impura. Quando ela tocou Jesus Cristo, teoricamente ela teria deixado Cristo impuro. Mas por que Jesus não ficou impuro, irmãos?
porque se cumpriu a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele se fez o que, irmãos? Maldição por nós. O Senhor pegou a impureza daquela mulher e transformou em pureza, por causa da vida dele. E é isso que Cristo faz em nossas vidas. Ele transforma a nossa impureza em pureza. Você precisa urgentemente correr para o Senhor. Eu queria chamar o ministério de louvor, porque nós já vamos encerrar. Muitas pessoas estão com angústias na carne, dores na alma, dores no espírito, e não conseguem entender por quê. Não sabem porque não são livres. Amados, a nossa carne, ela vai nos dar soluções carnais. Tem pessoas que estão doentes, tristes, desanimadas, por conta de problemas espirituais. Só que, entenda o que eu estou dizendo, por favor. A nossa carne não entende o que o nosso espírito está passando. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Basicamente, alma e corpo é a mesma coisa. A alma são as nossas emoções, que é algo abstrato. Você não vê a raiva, você vê a carne manifestando a raiva, não é isso? Você não vê o amor, você vê a carne manifestando o amor através de uma ação. Então essa é a nossa alma, é aquilo que está aqui dentro de nós. Nós temos o nosso espírito. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, esquece o Gasparzinho, certo? Esquece o Gasparzinho. Nenhum momento na Bíblia diz que espírito é diferente de material. Nenhum momento. É só uma outra condição. Nem no momento na Bíblia diz que espírito é diferente do material. Não tem nenhum canto na Bíblia dizendo que o espírito você pode passar a mão assim. Isso é coisa que Hollywood inventou. E nós, quando pecamos, Eva, ela pecou através da sua carne e afetou o seu espírito. Se puder colocar aqui para mim Romanos 8,16, por favor. Romanos 8,16. Recomendo-lhes a nossa... Não, Romanos 8,16? 8,16. Pronto. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, quando nós somos alcançados por Cristo, algo acontece no nosso espírito e reflete na nossa carne. Vocês estão entendendo? A palavra de Deus diz que... Como é que é? Aqueles que creem em Deus aformoseiam o rosto. Alguém lembrar desse versículo? Minha mãe sempre falava. Acho que os irmãos já viram essa passagem, né? Que a minha mãe dizia que não era bonito, que não era crente, né? Porque quem segue... Enfim, mais ou menos isso. Se vocês acharem aí, vocês me dizem. Então, irmãos, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor, nós vamos diante de Deus, o Espírito Santo de Deus nos pega. Inicialmente, Ele faz uma obra no nosso espírito. E isso reflete em quem somos. Então, muitas pessoas, elas estão passando, achando que estão com problemas carnais, mas elas estão com problemas espirituais. Porque quando você peca, quando você faz algo que desagrada ao Senhor, que ofende a Jesus, você sente algo ruim. Por quê? Porque a tua carne refletiu algo no teu espírito. Na hora, a tua carne acha bom. Ai, que coisa maravilhosa. Que mulher linda, que mulher maravilhosa. Olha o tanquinho dele, dá para lavar uma trouxa de roupa. Homem maravilhoso. Ai, que copo de sei lá o quê.
Ai, que porre bom. Ai, que farra boa. Mas no outro dia, irmão, você está destruído. O sentimento de culpa. Terrível. Por quê? Porque é algo que você fez na carne. A carne gostou, mas impactou o teu espírito. E aí o espírito manda o sinal de volta, a angústia do espírito, porque está diferente de algo que não vem de Deus. Só que a carne nos dá soluções carnais. Quando alguém te ofende, quando alguém te magoa, o que é que a carne te diz para fazer? Nunca mais fala com ele, odeia ele, critica ele, não presta, nunca mais fale com seu irmão. É isso que a carne diz para nós. Porque a carne nos dá soluções carnais. A alma nos dá soluções na alma. Você está triste, angustiado, não sabe por que é. Aí o que é que a carne faz? Ela te oferece o pecado. Ela te oferece os prazeres dela, porque ela só conhece a carne. Mas o que é que realmente nos cura, irmãos? Jesus. Porque Ele vai mais profundo. Ele vai no nosso espírito. Por isso que às vezes você está triste, angustiado, não sabe por que é. Aí você vai para o seu cantinho de oração, você pega a sua Bíblia e você vai buscar o Senhor. Você chora. Você sente um refrigério em Deus. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus testificou no teu espírito que você é filho de Deus. E aí o teu espírito dá a resposta positiva para a tua carne e para a tua alma. Então existem algumas pessoas aqui que estão tristes, que estão angustiadas, que estão sem sentido na vida, que não sabem mais o que fazer. Você precisa urgentemente ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, para que a tua vida seja curada. Porque enquanto nós vivermos nessa terra, nós vamos viver nesse corpo caído que deseja o mal. Nós somos salvos porque o Espírito Santo de Deus nos resgatou. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, ao coração alegre, a beleza é o rosto, mas com a tristeza do coração o Espírito se abate. Um dia o Senhor Jesus Cristo irá voltar, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, e Ele diz que o que é corruptível será revestido o quê? De incorruptibilidade. Esse corpo vai ser lançado fora. Mas isso só vai acontecer se você entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus. E você seguir a esse Deus. Pedro, como que eu posso alcançar Jesus? Eu não sei se você acredita ou concorda com que tudo que eu falei para você essa noite. Mas você não vai ter, irmãos, livramento sem Cristo. Você não vai ter outro caminho se não for com o Senhor Jesus. Existem pessoas que precisam de Cristo, precisam verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus, para que seja livre da ira de Deus. E existem cristãos que já se converteram, mas precisam acender novamente a chama, porque colocaram a sua esperança em muitas outras coisas que não era Jesus. Veio para a igreja por causa de um relacionamento, veio para a igreja porque achou uma irmãzinha bonita, se apaixonou. Eu gostei dessa igreja. Veio para a igreja porque gosta da palavra do pastor, gosta dos louvores, acha legal. Veio para a igreja porque alguém convidou e estava passando por uma grande provação na vida e precisava de Jesus para ajudar ela. Mas o principal propósito é Jesus. Existem pessoas que se chegassem no céu hoje estariam entediadas, porque a maior atração do céu, irmãos, não são as ruas de ouro, é Jesus Cristo.
Existem pessoas essa noite que precisam novamente, ou pela primeira vez talvez, ter um encontro com Jesus. E descobrir esse Deus maravilhoso, que mudou a nossa história. Que nos alcançou quando nós éramos caídos. Irmãos, no dia que você tiver um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, a tua adoração vai mudar. Você sabe por que é que quinta-feira que estava lotado, mesmo caindo um toró de água lá fora? Não é porque tinha um bom pregador aqui, irmão. Não é porque tinha um ministério de louvor bom, porque quem cantou fui eu. E nem cantar eu sei. Mas é porque em algum momento Jesus foi encontrado nesse lugar. Se a gente estava passando pelo meu Instagram e eu vendo lá como crescer, como desenvolver a igreja em células. Glória a Deus pelas estratégias de crescimento. Amém. Mas a gente às vezes tem dificuldade, a gente pouco vê muitas vezes pessoas dando seminários para líderes dizendo como pregar o evangelho de Jesus Cristo. Como passar uma mensagem verdadeira sobre Cristo. Como falar verdadeiramente do Senhor. A gente pode pregar aqui várias coisas que vão resolver o nosso problema, te ajudar a melhorar o teu casamento. Glória a Deus por isso. Foi feito isso hoje de manhã, me ajudou bastante, ajudou outros irmãos. A gente pode pregar como eu preguei no último culto jovem, como você ter santidade no teu namoro, como você ter santidade nos seus relacionamentos com os seus pretendentes ou coisa do tipo. Era um bocado de jovem, adolescente aqui. Glória a Deus, isso é bom demais. A gente pode te pregar aqui para que você possa ter ser bem sucedido no teu emprego, glória a Deus. Mas só um verdadeiro encontro com Jesus vai mudar a tua vida. Só um verdadeiro encontro com Jesus vai mudar a tua história. E é isso que nós temos que buscar como igreja. Esse é o centro do evangelho. E se necessário eu pregar isso durante toda a minha vida, eu vou pregar isso durante toda a minha vida, porque não há outra solução, irmãos, além de Jesus. Se nós encontrarmos verdadeiramente Jesus, amados, nós iremos mudar a nossa adoração, porque quando nós começarmos a cantar Jesus por quem Ele é, por quem nós conhecemos a respeito dEle, nós não vamos controlar as nossas lágrimas, nós não vamos deixar de vir para a igreja porque estamos com sono. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus Cristo. E não tem como não se emocionar quando nós lembramos que nós éramos pecadores e o Senhor nos resgatou. Não tem como nós não nos emocionarmos quando lembrarmos que nós tínhamos um casamento destruído e o Senhor me alcançou. Não tem como. Por isso que nós precisamos fundamentar Cristo no Evangelho. Porque se nós tivermos um verdadeiro encontro com Cristo, irmãos, o pastor não vai precisar vir aqui fazer nos constranger por causa das nossas atitudes, por não trazer uma cesta básica. Porque quando nós vimos alguém passando necessidade, o nosso coração vai chorar. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus Cristo e Ele nos mostrou o caminho. Nós vamos evangelizar porque nós vamos ver alguém, nós vamos saber que existe um caminho melhor do que ela está seguindo. E nós vamos abandonar o pecado, porque nós conhecemos algo melhor, Jesus Cristo. Fique de pé essa noite. Aleluia, glória a Deus. Pedro, como que eu faço para conhecer esse Cristo? A palavra de Deus fala que aquele que com o seu coração crê, que a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, esse será salvo.